Por que temos medo? De onde vêm os nossos medos? Medo de dirigir, medo de falar em público, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado e tantos outros medos que nos circundam diariamente, muitas vezes nos bloqueando e nos impedindo de crescer profissionalmente, crescer enquanto pessoa. Uma pessoa que tem medo de falar em público pode perder grandes oportunidades de emprego, pode perder promoções dentro da empresa que trabalha por conta desse medo excessivo de falar em público. Mas de onde vem esse medo? Normalmente, o medo é proveniente de registros traumáticos no nosso inconsciente. O nosso cérebro é subdividido em 3 partes. A primeira parte fica aqui embaixo e é chamada de cérebro reptiliano. A segunda parte fica no meio da cabeça aproximadamente e é chamada de límbico. E a terceira parte fica em cima da nossa cabeça e é chamada de neocórtex. Na primeira parte, no cérebro reptiliano, fica o nosso inconsciente e é nele que são registrados todos os eventos traumáticos. Não somente eventos traumáticos, nosso inconsciente registra tudo o que acontece com a gente diariamente. Tudo o que aconteceu na sua vida, experiências boas, positivas e também experiências traumáticas que te trouxeram sofrimento, que te fizeram sofrer, que te fizeram chorar. Está tudo registrado no inconsciente. Portanto, se o nosso inconsciente registrou em algum momento da nossa vida uma experiência traumática envolvendo algum comportamento nosso, ele pode bloquear pelo resto da vida daquela pessoa aquele comportamento. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Uma criança de 10 anos de idade está dentro de uma sala de aula e essa criança vai apresentar um trabalho para a classe e ela precisa falar em público. E a classe dela tem 40 colegas, 40 alunos e mais a professora que estará assistindo essa apresentação daquela criança. Durante a apresentação, ele fica tenso, naturalmente, fica nervoso e comete um erro. Ele fala alguma coisa errada. Imediatamente, depois desse erro, os 40 colegas começam a dar risada, começam a humilhar aquela criança, começam a ridicularizar aquela criança. Aquela criança é tomada por uma forte emoção de sentimentos negativos, de dor emocional. Tudo o que ela mais desejava naquele momento é que o mundo acabasse em buraco para que ela pudesse entrar dentro e nunca mais voltar naquele ambiente. Qual será a interpretação que o inconsciente daquela criança dará para aquele evento? Ele percebeu que foi uma experiência traumática, aquilo trouxe sofrimento, aquele cenário foi extremamente triste para aquela criança e ele registrou esse cenário. Passe o tempo que passar, todas as vezes que aquela criança, ainda que na vida adulta, ainda que na velhice, tentar falar em público, o inconsciente dela vai bloquear ela. Por que ele faz isso? Para evitar que novas experiências traumáticas, idênticas ou semelhantes àquela experiência vivenciada, aconteça novamente. Todas as vezes que essa pessoa tentar falar em público, ela vai entrar numa crise de ansiedade imediatamente. Por quê? Porque existe um registro traumático dizendo que quando ela foi falar em público, ela sofreu demais. E para impedir um novo sofrimento, o inconsciente dela vai bloquear essa atitude dela. O que acontece com a pessoa que vai tentar falar em público nessa condição? Gatilhos de ansiedade são disparados imediatamente. Ela começa a ficar ofegante, ela começa a ter os seus batimentos cardíacos acelerados imediatamente. Ela fica pálida do nada. Em alguns casos pode dar até diarreia. O que é isso? É uma crise de ansiedade na qual ela entrou por tentar falar em público, sendo que existe um registro traumático idêntico ou muito semelhante a essa situação. É por isso que a terapia de reprocessamento generativo é libertadora e muitas vezes transforma até a atitude da pessoa hoje. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a origem do problema, que é o cenário traumático da infância. Trabalhando aquele trauma, o inconsciente dessa pessoa nunca mais vai enxergar aquela situação como sendo traumática.
e vai liberar ela hoje para falar em público. A TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, realmente transforma atitudes